Olá, eu sou Denise e vou partilhar experiências com a minha história no território pulsante que é a creche. Eu sou professora de uma creche pública e atuo com bebês do berçário inicial, que são os bebês mais novinhos da creche, que muitas das vezes chegam à instituição, são acolhidos aos 3, 4 meses de vida. Eu sou dedicada à primeiríssima infância, estudiosa do desenvolvimento infantil, busco inspiração na abordagem Pickler e, mais do que isso, sou completamente apaixonada pelo universo dos bebês e considero um privilégio aprender diariamente com a sensibilidade e a simplicidade dos bebês. Então, eu gostaria de começar com uma inquietação. Se ao nascer, cada bebê inaugura e carrega o inédito de sua existência, como nós, educadoras, podemos dar visibilidade e acolher as poéticas na infância? Então, como que tudo começou? Em 2019, os primeiros fios foram se encontrando, se entrelaçando com um desejo muito forte de perpassar pela documentação pedagógica burocrática, com aquela terminologia difícil, com termos mais técnicos, e conseguir acolher e dar visibilidade a essa potência, a essa poética de cada bebê. E então eu retornei a esse livro, afinal, que os bebês fazem no berçário, de 2015, que era um livro que eu já tinha lido, eu revisitei. Lá encontrei algumas mini histórias, fiquei com muita vontade de começar a escrever mini história. E aí, então, comecei um processo de autoformação, de muito estudo e de muito diálogo com as minhas parceiras educadoras, coordenadora pedagógica. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer algumas formações com o Paulo Fock, que é referência no tema mini histórias aqui no Brasil. E também tive a oportunidade de ler esse livro, Mini Histórias, Episódios da Vida Cotidiana nas Escolas do OBC, que também é do Paulo Fock, em que ele dá algumas dicas teóricas e práticas de como escrever uma mini história. E mais do que romper com a documentação pedagógica mais tradicional, eu tinha o desejo de me aproximar das famílias, revelar, descortinar o que os bebês fazem na creche e o quanto eles guardam de potência, de capacidade, de poesia, e fortalecer os laços com essas famílias, fortalecer o vínculo de confiança, de afeto. Então, eu partilho essa mini história, Poéticas do Cotidiano, da Ana Vitória Souza de Lima. Na época ela tinha 1 ano e 4 meses. Essa mini história é do finalzinho do ano passado. Com um olhar atento, Ana descobriu uma passagem secreta entre o armário e a parede,
Caminhou até lá para ver de pertinho. Descobriu que era um esconderijo, bem apertadinho. Segurou-se, se abaixou e entrou. Tentou sair de ré, mas não conseguiu. Tentou novamente. Ufa, de frente foi diferente. Fácil, fácil. Então, a mini história, ela é composta geralmente por um título que convida o leitor a observar as fotos de uma forma mais atenta aos detalhes, convida também a ler o texto. Então, tem um título curioso, a sequência de fotos que captura o bebê na ação, revelando a sua potência, e a identificação do protagonista, a idade, quem fez o texto, quem capturou as fotos, a data. E o texto, que geralmente é um texto mais simples, com jogo de palavras, com rima, mas é importante que seja um texto que dê a visibilidade da ação do bebê. O bebê é o protagonista. E aqui, como é bonito de ver como a Ana, ela investiu nessas tentativas de entrar, de sair. Ela buscou muitas estratégias para conseguir entrar, sair sozinha. E depois que ela conseguiu, ela passou muitos dias entrando, saindo, feliz da vida com essa conquista de conseguir por si só realizar essa ação e tornar uma ação do cotidiano, né, uma ação corriqueira, uma coisa inédita, extraordinária. Nossa, eu consegui fazer. O quanto que ela não desenvolveu de habilidade motora, de raciocínio, de pensamento. E aí, depois que ela conseguiu, nossa, ela se maravilhou muito e chamava os amigos para conhecerem o esconderijo, levava brinquedos, assim, fascinante. Então, quais fios que tecem uma mini história? A mini história é um artifício mágico capaz de documentar de modo pedagógico e dar visibilidade às narrativas e ao desenvolvimento de bebês e crianças pequenas. Ela possibilita a visibilidade da potência e poesia da cultura da infância. E o que é necessário para fazer uma mini história? É necessário despertar os sentidos, a escuta ativa, o olhar sensível, poder reparar na vida, em seus detalhes, em suas sutilezas, se maravilhar, ver que algo tão simples pode ser extraordinário. Então, mais uma mini história agora. O protagonista Noah Souza Carvalho, de 1 ano e 1 mês. Essa mini história é bem recente e ela chama Amoras. Setembro é tempo de amora, chegou a hora. Experiência encantadora, aroma, cor e textura, sentido aflorado, Noah maravilhado, boca que saboreia, dedinhos coloridos rapidinhos, mais uma amora bem roxinha. Então, nesse caso, o Noah se encontrou pela primeira vez com as amoras, e as amoras encontraram com Noah pela primeira vez no território da creche. E esse encontro foi incrível, recheado de emoções, de sentidos aflorados. O Noah, ele explorou, degustando, sentindo o cheiro, a textura, aqui gravando as suas marcas através da amora. E
Esse, então, para ele foi um episódio inédito, extraordinário, que aconteceu pela primeira vez. E que também, assim como o episódio da Ana, foi extraordinário, foi único, uma experiência que trouxe muito encantamento para o Noah. Então, alguns livros para inspirar a escrita de mini histórias e para conhecer mais, apesar de não ter receita, tem alguns livros que trazem uma técnica, livros de poesia também para inspirar. Aqui estão as referências completas para quem quiser se aprofundar no estudo. Eu agradeço, aqui está o meu contato. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço às educadoras parceiras, aos bebês e também às famílias que concederam e autorizaram a imagem de seus filhos. Muito obrigada e até a próxima.